Bom, meus amigos, mais um vídeo aí para vocês, tá legal? Então, vamos lá. É a continuação daquele questionário, tá? Então, ó, nós vamos ver agora unidade, vamos definir unidade. É uma grandeza específica, definida, adotada por convenção. Convenção, reunião de pessoas, reunião de cientistas, né? Aí eles foram e definiram uma unidade a ser utilizada para determinada grandeza, beleza? Com o qual outras grandezas de mesma natureza são comparadas para expressar suas magnitudes em relação àquela grandeza. A unidade não depende do prevalecimento de condições físicas tais como temperatura, umidade e pressão, né? Então, meus amigos, todos nós sabemos o que vem a ser unidade, né? Tanto é também, nós não podemos esquecer que nos nossos desenhos, qual é a unidade que nós utilizamos? É um milímetro, tá legal? E realmente a unidade, ela não vai depender de condições de temperatura, de pressão. Quem vai depender dessas condições não é a unidade, e sim o valor dela, quanto ela vale, legal? E não a unidade, belezinha? Tá, vamos passar agora o próximo, padrão. Bem, vamos definir padrão. É a medida materializada, instrumento de medição, material de referência ou sistema de medição destinado a definir, realizar, conservar ou ou reproduzir uma unidade, um ou mais valores de uma grandeza para servir como referência. Bem, meus amigos, conforme está escrito aqui, né? Um padrão é você materializar alguma coisa, né? Vocês viram no vídeo que o metro a primeira vez foi definido, antes era definido de acordo com o corpo humano, né? Aí depois morreu o rei, tinha que mudar tudo, porque o novo rei, o corpo humano dele, a parte do corpo dele não era igual ao do anterior. Então, acabando com isso, não pensaram mais nisso, né? Utilizando o corpo, parte do corpo humano. Mas, tá, o metro foi definido com a velocidade da luz por um intervalo de tempo de 1 segundo dividido por não sei quanto, que agora eu nem lembro quanto é. Mas, e aí? Até agora nós precisamos materializar isso, beleza? Então, aí foi aonde fizeram a barra, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, determinar que hoje na minha casa só vamos trabalhar, medida vai ser o meu palmo de Adilson, PA, palmo de Adilson. Aí, imagine, para onde a minha esposa precisava medir alguma coisa na cozinha, aí eu tinha que ir lá para medir. A minha filha precisava medir alguma coisa, eu tinha que vir e medir. Aí o que eu fiz? Beleza. Materializei, peguei um pedacinho de madeira, né? Medi lá meu palmo, cortei esse pedacinho de madeira, pronto. É minha referência, é meu padrão. Meu padrão agora, o PA, o palmo do Adilson, é esse pedacinho de madeira. Então esse passou a ser o padrão. Beleza? Entenderam o que vem a ser padrão? Vamos lá, próximo agora. Agora nós vamos falar sobre métodos de medição. Tá legal? Então vamos lá. É a sequência lógica de operações descritas genericamente, né, usada na execução das medições. O método de medição pode ser por medição direta ou indireta. Tá legal? Então, ó, o método de medição são sequências, né? É claro que lá no nosso laboratório nós
Nós pegamos o nosso instrumento, medimos, né, a nossa peça, lá, o nosso padrãozinho lá. Mas no laboratório, de um controle de qualidade, por exemplo, às vezes tem peças complexas de se medir. Então, com isso, precisa de uma sequência, né? Isso precisa estar escrito, isso precisa estar relatado. Então, precisa-se de um método de medição, tá? Existem peças que precisa dessa sequência. E a medição ela pode ser direta ou medição indireta. O que é medição direta? Medição direta é simples. É pegar um instrumento e medir. Beleza? Isso é uma medição direta. Legal? Simplesmente pegar o instrumento e medir. Vamos ler o que está escrito em medição direta. Olha lá. Medição direta consiste em avaliar a grandeza a ser medida por comparação direta com instrumentos, aparelhos e máquinas de medir. Tá legal? Então é direto com o instrumento. Existe também a medição indireta, né? Vamos ver aqui, antes de ler, o que vem a ser medição indireta. Imaginem vocês, um professor, ele pede para os alunos fazerem um hexágono, cada aluno fazer um hexágono regular com uma medida tal. Aí vamos supor que ele tenha 4 turmas. E ele pede essa tarefa para as 4 turmas. E cada turma tem 35 alunos. Olha só, imagine se ele fosse medir lado por lado desse hexágono, o tempo que ele ia levar. Aí o que o professor faz? Espera. Ele pega um papel manteiga, um papel vegetal, faz um gabarito, né, onde ele garanta que esse hexágono esteja de acordo com o padrão que ele quer, com as medidas que ele quer. Beleza? E aí sim, ele vai pegar o hexágono de cada um e vai colocar aqui, ó, um sobre o outro. Opa, tá certo. Tá certo. Não está certo. Tá certo. Então, medição, isso é uma medição indireta. É onde você utiliza um gabarito para poder medir. Você não utiliza o instrumento diretamente. Beleza? Vamos ler lá. Medição indireta consiste em determinar a grandeza de uma peça com relação a outra tomada como padrão. Os aparelhos utilizados são indicadores ou indicadores ou controladores, né? Tá errado aqui. Controladores e amplificadores, os quais, para facilitarem a leitura, amplificam as diferenças constatadas por meio de processos mecânicos ou físicos, ou por meio de gabaritos confeccionados para tal fim. Beleza? E também nós podemos utilizar máquinas. Eu trabalhei na Klabin. Na Klabin, nós utilizávamos uma ferramenta que ela era mais ou menos assim. Ela tinha um raio aqui. Esse raio tinha que ser perfeito. Mas essa ferramenta era muito pequena. Então, o que o controle de qualidade fazia para achar esse raio perfeito? Ele colocava num projetor, né? Esse projetor aí tinha uma tela aqui que ampliava essa peça aqui 100, 50, 200 vezes, né? Aí ele tinha um desenho da peça, um desenho da ferramenta, já no papel manteiga. Mesma coisa, ele vinha aqui, ó, colocava lá na tela e comparava um raio, né, o contorno do raio que aparecia na tela com o contorno do raio do desenho dele. Estava certinho? Beleza. Porque era muito pequena essa ferramenta. Eu não tinha como verificar esse raio diretamente com o instrumento.
Beleza, meus amigos? Então, método de medição. Tá legal? Então, até a próxima. E aí sim, vamos determinar aí as outras questões desse questionário que eu mandei para vocês. Então, até a próxima.